amigos e amigas que nos acompanham no site Novo Eleitoral, na TV Câmara, na realidade em diversos outros meios, outros instrumentos que a gente tem, não é? Ligado diretamente à internet, como por exemplo o nosso canal YouTube, o canal Novo Eleitoral. Muita gente compartilhando, curtindo esses vídeos lá do canal Novo Eleitoral no YouTube. Então, para todos vocês, amigos e amigas que nos acompanham nessa nossa missão, eu e o Márcio, que somos editores do site Novo Eleitoral, o professor Márcio é professor de Direito Eleitoral, é chefe do cartório eleitoral, você já conhece, eu sou professor também de Direito Eleitoral, Direito Processual Civil, sou juiz de Direito, fui ex-juiz eleitoral, então, enfim, a gente tem vamos dizer, uma experiência interessante dentro desses conhecimentos que a gente está traçando e principalmente dentro dessa reforma eleitoral que a gente vem batendo papo com você. Nós estamos acompanhando desde o início tudo, né? Estamos questionando se efetivamente nós tivemos avanços e agora vamos fazer esse debate sobre talvez o tema que mais teve alteração em termos de quantidade de alterações e que tenha repercussão para as eleições de 2016. Nós nos referimos à questão da propaganda eleitoral. Tudo que mudou da propaganda em geral, da propaganda em carro de som, da propaganda em rádio e televisão, da propaganda, vamos dizer, em jornal, enfim, todas as espécies de propaganda nós vamos aqui dissecar com você, amiga e amiga que nos acompanha. E a primeira parte, Márcio, que eu quero tocar aqui com você é justamente a ideia da propaganda conhecida erroneamente como propaganda antecipada. Como a gente já destacou em outros vídeos, houve uma redução drástica da campanha de um modo geral e alterou diretamente a parte de propaganda, há evidentemente uma vedação maior para a propaganda, que não tem nada de propaganda antecipada. Não se pode fazer propaganda antecipada porque é propaganda ilegal. Mas eu pontuo. Não houve também uma alteração na linha do que o TSE já vinha reproduzindo, no sentido de que essa chamada propaganda antecipada, como o povo conhece que é propaganda ilegal, tem que haver uma menção direta, específica, clara às eleições. Eu queria que a gente tratasse inicialmente sobre propaganda, essa propaganda antecipada que, repito, não é propaganda, não é? É propaganda ilegal. Exatamente, doutor Raul. A propaganda... como houve uma alteração no período de registro de candidatura para 15 de agosto, ela só vai ser permitida a partir do dia 16 de agosto. Então é importante você observar o seguinte, não é permitida propaganda antes de 16 de agosto. Então não é propaganda antecipada, é propaganda ilegal, que infringe a legislação e sujeita o infrator, né, a pessoa que tentar burlar a lei, a receber uma punição administrativa da Justiça Eleitoral, né? Na verdade, é permitido às pessoas, os pretensos candidatos, divulgar as prévias partidárias, que está tentando uma candidatura, né? Não pode fazer comício antecipado, continua a mesma ideia, comício, né? Ou fazer menção expressa a pedido de voto, né? Ou começar a fazer aglomerações de rua antes desse período aí. Do mesmo jeito, né, que é uma preocupação que a Justiça Eleitoral vai ter muito grande nessas eleições, a questão da internet e das redes sociais, porque nós sabemos que isso é quase incontrolável. Exatamente. Né? E com a diminuição do poder econômico, que a gente vai sentir de modo muito claro, não só com a vedação das contribuições empresariais, mas o próprio encurtamento da campanha como um todo, tende que na internet seja o meio mais propício de ter propaganda. E o TSE já vem permitindo, né? Vem ampliando, por exemplo, eu me lembro que na eleição de 2012, você acompanhou, eu cheguei a considerar propaganda ilegal, muita coisa no Twitter e no Facebook, porque era um entendimento da lei até então e da própria jurisprudência. Houve um abrandamento nesse sentido, não é isso, Márcio? Eu particularmente acho que não teve assim um abrandamento. Eu também, mas o TSE fez. No entendimento que o TSE teve. Exato, eu também. Na verdade, o TSE começou a entender o seguinte, a propaganda, em regra, ela é permitida. Então, aquilo que é proibido na propaganda tem que a lei expressamente dizer, isso é proibido. Né? O TSE passou a entender dessa forma. Então, os novos meios de propaganda, se não há uma proibição expressa, o TSE entende que é permitido. Certo, agora então, fazer através do Twitter e do Facebook a propaganda ilegal continua sendo vedado. Isso, o que é ilegal na vida real vai ser ilegal também na rede internet, social, claro. Entendeu?
Então você não pode estar fazendo seus vídeos pedindo voto e divulgar no Facebook, no Twitter ou enviar pelo WhatsApp. Mas você pode enaltecer as grupos. qualidades dos candidatos, né? Isso, você pode dizer, por exemplo, eu sou um detentor de mandato e quero dizer o que eu fiz ao longo do meu mandato. Isso não vai ser considerado propaganda. Ou eu posso dizer também, Márcio, vamos imaginar, eu sou cidadão e eu começo a falar bem de um, por exemplo, um vereador ou um que não seja vereador e eu entendo que ele é uma pessoa boa por isso, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Você vai poder, desde que você não faça menção que ele é candidato, nem peça voto em relação a ele. É a sua opinião pessoal. Exatamente. Eu sou um cidadão, quero enaltecer as qualidades de uma pessoa em quem eu vou votar futuramente. E aquela história de você lançar o seu nome ligado ao 2016 agora, vamos falar, né? Aí. Chico Pezão 2016. Vamos imaginar. Essa aí é uma das questões que ao longo dos anos gera mais discussão. Na verdade, o fato de você atribuir, por exemplo, eu sou Márcio Oliveira 2016. Eu creio que ninguém vai dizer, ou Evaldo Sampaio 2016. Ninguém vai dizer, porque nós não somos candidatos. Eu não posso ser candidato. Exato. Nem sou filiado, nem pela minha posição na justiça eleitoral me permite ser filiado. Então, para nós dois, 2016 passou legal. Isso. A grande questão é, quando esse 2016 vem acompanhado da subjetividade da possibilidade de você vir a ser candidato. Muitas vezes esse 2016, ele é atacado inicialmente, Evaldo, você sabe melhor do que eu, com uma medida administrativa de suspensão da propaganda. E se no futuro você vira candidato, com seu registro de candidatura, aí você pode ser atacado com uma medida administrativa de multa. Multa, e dependendo, porque a gente tem que começar, o ministro Henrique Neves fez uma fala interessante quando eu estive na Bahia, você acompanhou, eu lhe disse, a gente tem que se despreocupar menos com a propaganda e com as multas, se preocupar mais com o abuso que pode vir dela, o abuso do poder econômico e principalmente o abuso do poder midiático. Porque a força da propaganda ilegal, no certo sentido, e do abuso da rádio e da televisão, tem um efeito eleitoreiro muito grande, não tem, Márcio? Olha, pessoal, eu tenho a seguinte posição. Pessoal. Eu acho que a propaganda, ela não é só um direito do candidato. No meu entendimento, a propaganda é principalmente um direito do cidadão de conhecer a proposta daqueles que estão... Seria até um dever do candidato. Um dever do candidato. De divulgar suas ideias, seus programas. Então, a meu ver, a propaganda, ela não só é permitida, mas ela deveria ser levada a todos os cidadãos. Então, agora, a propaganda é verdadeira, agora né? A questão é o que é a propaganda. O abuso, quando você desrespeita a legislação, pensando que vai levar uma exposição maior do seu nome. Muitas vezes a gente tem visto uma repercussão contrária, porque se você bota o seu carro de som de madrugada numa rua, você vai perder voto. Verdade, eu tenho dito. Mas ainda nessa primeira parte, a gente está falando aí a primeira alteração, que é essa redução. Você acha que essa redução do tempo de propaganda e, ao mesmo tempo, uma maior vedação à propaganda, né? A chamada propaganda antecipada ilegal, não vai beneficiar quem já está com o mandato? Eu tenho dito sempre isso. Essa redução de tempo, ela vai beneficiar quem já tem uma exposição natural da mídia. Que são aqueles candidatos que, por exemplo, já são detentores de mandato, que ocupam determinados cargos e pelo fato de ocupar esses cargos já tem uma exposição natural à população. Participam de vários programas televisivos, de rádio, né? Participam de instituições comunitárias e sempre estão em reuniões ali, sindicatos, né, de greve, sempre está ali exposto à mídia. Então, a meu ver, isso beneficia essas pessoas. Eles partem na frente, indiscutivelmente. Partem porque já tem essa exposição, já tem as ideias dele mais. O candidato que está chegando agora, que está tentando levar seu nome, ele vai correr, vai remar contra uma maré muito mais pesada. Porque ele não vai ter aquele tempo de estar distribuindo o santinho dele, de estar indo de casa em casa. Você lembra que ele vai ter 40 dias a menos de propaganda. É verdade. Aquele candidato que ia de porta em porta, ele tem reduzido a metade. Ele vai visitar a metade das casas que ele visitaria num período normal. Então isso reduz a possibilidade, a exposição dele. Não vou nem dizer que se o cara faz eficientemente a sua campanha, termina. A gente espera que o lado econômico não venha prevalecer como prevaleceu nas eleições passadas. Isso é uma perspectiva nossa. Mas vamos avançando, né, Márcio? Tem diversas alterações na parte de propaganda. Vamos aqui. Muito interessante, pessoal, algumas coisas que vão afetar diretamente a propaganda visual. Uma delas é que não vai mais poder haver propaganda nem fixa nem móvel no bem público.
ou de uso comum. Então acabar com isso. Acabou. Nada Não tem mais em bem mais- público. Então, não tem não mais vou mais nem aquela estar placa. perguntando, né? É. Aquela questão como era que podia nos jardins, né? Naquela podia no parte que jardim, não era. não podia. Mas que podia, Podia na uma calçada, placa na assim, placa não podia assim. assim, podia fixar. Como é que chamava? Naquele meio, naqueles No corredores, né? o Tem um canteiro, né? Não pode. Aí o mais. canteiro tinha jardim, tinha passarela, você ficava Não aquela pode. Não dúvida. pode mais de jeito Não nenhum. pode mais. Pronto. Então não pode mais propaganda nem fixa, nem móvel no bem público ou bem de uso público. Isso vai reduzir aí um Isso, pessoal que isso. trabalhava muito ligado. Era, carregando, colocando propaganda e retirando. Que à tinha que tarde. tirar até 10 horas, né, da noite. Uma outra coisa que mudou e não vai mais ser permitido é a propaganda por meio de pintura em muros. Na verdade, agora a propaganda só pode ser por adesivos ou cartazes. Para evitar aquela poluição Aquela e principalmente poluição permanecia, ficar depois, né? Porque aquele Isso, prazo isso. nunca era cumprido. Hoje nós ainda temos muro pintado. E a gente com o nome manda, a gente manda o pessoal tirar, não tira de jeito nenhum. Às vezes é para tirar e você tinha que tirar mesmo, realizar Isso. o serviço. Outra, o tamanho da propaganda. Até 2014, a propaganda podia ser feita com até 4 metros quadrados. Ou Agora seja, diminuiu, 2 né? por 2. Muito, né? Agora caiu para 50 centímetros quadrados. Meio metro, amiga e amiga. Meio Realmente, metro veja, quadrado. diminuiu muito. Essa questão das gráficas, aí o pessoal das gráficas vão sentir. Vão ter uma Diminuição excessiva, diminuição né? Quer dizer, excessiva. 4 metros para meio metro, eu não sou muito bom de matemática, não. Parece que diminuiu 8 vezes, né, Márcio? É, meio 8 metro vezes. quadrado, pessoal, para você ter uma ideia. Esse símbolo aqui, mais ou menos, a propaganda cidadania. vai ser mais ou menos 1 metro de altura por meio. Então, no máximo 1 metro por meio, ou então 70 por 70, se ele fizer quadrado. Dá mais ou menos esse símbolo aqui do cidadania. Talvez isso aqui Um pouquinho mais. aqui. quadrado, se for quadrado, ou mais espichado, se for retangular. Mas vai cair a propaganda e vai ter Drasticamente. uma redução muito grande nesse aspecto. A questão do uso de gráficas. E outra coisa, pessoal, isso também para veículo, viu? A adesivagem de veículo vai ter que... Meio metro. Tudo é meio metro, né? Então Tudo é você meio não vai metro. mais ter aqueles veículos todo... Vai ficar mais como é que fácil chama? pra gente. Envelopado. Envelopado. Vai ficar Envelopamento. mais fácil pra gente fiscalizar, Isso, teoricamente. isso. Então essa também é uma redução, uma modificação. E um terceiro aspecto que é uma definição mais elástica do que seja carro de som. Eu lembro, Eval, que em 2012 você ficava discutindo ali no centro se aquelas bicicletinhas de som Verdade. era permitido ou não. Agora expressamente Isso, permite. a legislação agora permite que qualquer veículo ele pode ser equiparado a carro de som, inclusive puxado por animal. Então você vai ver carroça Agora, de som, carro de charrete som, de som. dentro daquela limitação de decibéis da lei ambiental. Até porque nenhuma das outras leis se altera, Pronto, não é isso? essa é a grande discussão. Nenhuma das leis ambientais ou de trânsito, elas foram revogadas pela lei eleitoral e nem são no não período. são, verdade. Então, se o seu veículo, uma motoquinha lá, ela está em desacordo com a legislação de trânsito, ela não vai estar permitida porque está no período eleitoral. O órgão de trânsito vai poder ir lá e fazer a autuação do seu veículo. Um outro aspecto, né, com relação ao tempo de TV. Isso foi significativo. Foi que verdade. Nós vemos, por Mexeu exemplo, muito. que ao longo dos anos era a publicidade que mais crescia em termos de custo. Houve uma redução justamente significativa de evitar aquela força do marqueteiro. Será que tem a ver com isso? Essa é a alegação deles, é reduzir a importância do marketing, das pessoas, dos profissionais de publicidade, o impacto deles nas campanhas eleitorais. Né? Foi reduzido, ficou Isso. quantos dias Pronto, agora? Agora, para prefeito e vereador, nós vamos ter uma campanha de 35 dias de rádio e TV e a exposição fixa, que é aquela que tem um horário de 10 minutos somente. Ou seja, caiu de 30 para 10. A gente tinha, amiga e amiga, a gente tinha 30 minutos. Agora caiu para 10, entendi perfeito. E vereador, olha aí, tem alteração significativa. Vereador não tem mais, né? Não tem mais o tempo fixo. O tempo o fixo, vereador vai ter só só vai inserção. aparecer naquelas inserções que aparecem ao longo do dia. Ou seja, 10 minutos vai ser dividido o tempo, evidentemente, Isso. dentro dos critérios, Os candidatos a entre os prefeito. candidatos a prefeito. Só 10 minutos, de 30 para 10. E aí, evidentemente, nas eleições também para o governo
e para a presidência da República vai ter, no tempo oportuno, também a devida redução. Isso. E por fim, a questão da própria divisão desse tempo, né? Que era 2/3 e 1/3, agora passou a ser 90%. Mas, rapaz, 90%, ou seja, parece que aquela nossa linha de raciocínio que está desenvolvendo desde o começo aqui, de favorecer a quem está no poder, é significativo aí, né? Porque 90% fica para quem tem representação no Congresso. Congresso. Tem representação no Congresso. Então, aquele Partido Novo, por exemplo, o Partido Novo, né, que é o o novo, novo partido, ele vai chegar agora e não vai ter tempo de televisão. Vai disputar os 10%. Que Veja é um bem, minuto, né? Um minuto. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Pra gente não estar falando só do Partido Novo, vamos falar os outros dois partidos para não dizer que a gente tem, que é o da Mulher Brasileira e o Rede Social. Apesar de que o Rede ele já chega com alguns. Eu acho interessante. Foi até citado que a Rede é um exemplo de um partido que já estava, vamos dizer, encorpado, né? Já havia uma posição ideológica muito grande, um trabalho muito bem feito, vamos dizer, de articulação diferente dos outros partidos. Tem mais coisa, né, pra gente tratar. A questão dos debates, Márcio, mudou alguma coisa nos debates? Os debates agora, eles não, as redes de TV ou rádio não precisam mais convocar todos os candidatos. Eu achei isso péssimo. Isso aí péssimo, vai criar, péssimo, naquela péssimo. linha de impedir a chegada dos novos partidos. Terrível, né? terrível. Não é que eles são proibidos. Não, eles não são obrigados. Não são obrigados. Eu, desde já, espero que as TVs e rádios chamem todo mundo. Eu sempre disse isso, chame todo mundo. Evidentemente, a lei eleitoral, não é, restringiu nesse aspecto. Pessoal, mais alguma coisa para a gente discutir de propaganda? Acho que de modo geral, de propaganda... Mas tem uma dica que eu vou dar para o amigo e amiga. Ele pode acessar o nosso artigo sobre isso. Eu e o professor Márcio fizemos um artigo intitulado Mini Reforma Política, o que muda na propaganda eleitoral. Você vai ver tudo. São 9 tópicos lá. Nós abordamos, por exemplo, também o direito de resposta, que houve uma modificação interessante, destacando toda a questão dos prazos e fomos traçando todas as alterações. Então, amigo, você usa esse vídeo e, ao mesmo tempo, o nosso texto escrito. Enfim, é o novo eleitoral chegando a você, amigo e amiga em casa, de todo jeito e melhorando, né? Facilitando a vida a sua vida como cidadão, não só no polo ativo daquelas pessoas que querem ser candidatos, dos candidatos atuais, dos detentores de mandato atual, mas principalmente do povo. Esse é o nosso objetivo, de levar um conhecimento técnico de forma simples, de forma descomplicada, para você, amigo, facilitar a sua participação ativa na vida política do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Não é isso, Márcio? Isso, e interaja pelos nossos canais. Nós temos o Cidadania na Escola, em que nós vamos levar essas ideias de cidadania até os estudantes. Nós temos rádio, televisão, jornal escrito. E precisamos, né, que você diga o que você quer ouvir da gente, o que Com você quer ouvir do nosso certeza. debate. Você, evidentemente, que faz o novo eleitoral e em breve também vamos entrar aí com ensino à distância em várias diretrizes, em várias, vamos dizer, nuances interessantes. Vamos até aproveitar aqui e vamos falar de direito partidário, né? Vamos falar dessa parte que é muito esquecida, de prestação de contas, que é uma parte muito importante do direito eleitoral, que nós vamos também fazer oportunamente um vídeo sobre prestação de conta, que há, evidentemente, muitas regras novas sobre os limites de gasto, sobre, evidentemente, várias peculiaridades formais e, principalmente, a nossa tese, minha e do Márcio, de análise substancial das contas em geral. Valeu, amigo e amiga, e a gente se encontra, com certeza, em um próximo vídeo.